Hoje, o plenário do Supremo deve analisar um recurso extraordinário contra acórdão da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Em discussão, saber se é possível a impugnação de provimento judicial transitado em julgado há mais de 2 anos. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para comentar esse assunto e também as outras pautas do plenário de hoje. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Érica. Bom, parece que esse assunto aí trata de honorários advocatícios, mas vai muito além disso, né? Vai. É realmente assim, o pano de fundo dessa discussão se encontra exatamente nessa decisão que você acabou de mencionar, em que o Tribunal Regional Federal, ele acabou excluindo a inclusão da condenação de honorários advocatícios. O que acontece? Na época em que essa sentença foi proferida, ela se baseou numa lei que estava em vigor, até então ela era constitucional, e essa lei vedava que fossem incluídos nas condenações daquelas ações envolvendo o FGTS e os titulares dessas contas vinculadas. Então, de acordo com esse dispositivo legal, em vigor na época, não seria possível incluir condenações em honorários advocatícios. No entanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal vem e declara a inconstitucionalidade desses dispositivos. O que acontece? Existe no nosso ordenamento jurídico a questão da coisa julgada, né? A coisa julgada, ela torna imutável uma decisão judicial. A partir do momento que eu tenho uma sentença, existem os recursos que podem ser apresentados, que é a possibilidade de rediscussão da causa. Depois disso, a sentença transita em julgado. Aí o ordenamento estabelece que somente por meio de uma rescisão, uma ação rescisória, é que é possível desconstituir esse julgado. Mas essa ação rescisória, ela está prevista no nosso Código de Processo Civil. Existem 9 hipóteses que é preciso demonstrar. Existe também um prazo de até 2 anos. Então, se a pessoa demonstrar, por exemplo, que aquela sentença que foi proferida, ela contrariou disposição literal da lei, ou foi proferida, por exemplo, por um juiz que não tinha competência para julgar aquela causa, será possível, dentro do prazo de 2 anos, mesmo após o trânsito em julgado, entrar com a ação rescisória para desconstituir aquele julgado e ter um novo julgamento. No caso em questão, o que nós temos é que já ultrapassou esse prazo. Então, assim, realmente existe essa questão dos honorários advocatícios, se são ou não devidos, mas a tese que será fixada pelo Supremo, ela é bastante interessante. Pois é, um caso bem interessante, mesmo sendo tão técnico, né? É técnico porque a gente acaba tratando exatamente dessa questão da relativização da coisa julgada, né? Como eu mencionei para você, assim, até por questões de segurança jurídica, as decisões judiciais têm que chegar um momento que elas são imutáveis. Mas o ordenamento traz situações excepcionais em que é possível mudar, em que é possível alterar essa coisa julgada, como na hipótese da ação rescisória. O que será discutido, então, neste caso, é exatamente quais são os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade. A partir do momento em que se tem a declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, essa declaração de inconstitucionalidade proferida numa ação direta de inconstitucionalidade, ela tem a capacidade de desconstituir uma sentença que já transitou em julgado? Os ministros vão decidir exatamente sobre essa questão. E quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade? Quando nós temos uma ação direta, né, que o Supremo, a principal função do Supremo, uma das principais funções é exatamente o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Quando se chega, né, ao Supremo Tribunal Federal uma ação dessa natureza, significa dizer que o Supremo está exercendo o controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, é o Supremo Tribunal Federal o órgão máximo da justiça brasileira para poder velar a Constituição Federal. E quando há uma declaração de inconstitucionalidade, significa dizer que aquela norma ela é retirada do ordenamento jurídico, que ela é inconstitucional, contrariou a Constituição desde a época em que ela entrou em vigor. Então, os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade, ela alcança todos, a gente costuma dizer, tem uma expressão em latim chamada erga omnes, que significa que produz efeitos em relação a todos, e também efeitos ex tunc, que é uma outra expressão em latim, que diz respeito à retroatividade dos efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco para falar das outras pautas que estão presentes aí na pauta do Supremo Tribunal Federal. Ok. O Supremo Tribunal Federal, também nesta tarde, deve concluir o julgamento do mandado de injunção coletivo que discute a redução em 5 anos do tempo de serviço necessário para a aposentadoria especial de servidores do sexo feminino. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar também esse assunto para a gente. Gisele, do que se trata esse caso? Bom, nesse caso, na verdade, nós temos oficiais de justiça que atuam no âmbito da Justiça Federal, e os oficiais de justiça são aqueles servidores que servem exatamente para poder cumprir as ordens judiciais
judiciais. Então, é através dos oficiais de justiça que nós temos as citações, né, as intimações, os mandados de busca e apreensão são cumpridos. E o que eles argumentam? Eles argumentam que essa profissão deles é uma profissão de risco e que, por esta razão, eles teriam direito a uma aposentadoria diferenciada. E a Constituição Federal, ela traz uma aposentadoria diferenciada, mas que precisa de uma regulamentação na forma de uma lei complementar. E, neste caso, não existe essa lei complementar. E aí, o que eles pedem, na verdade, é que uma lei complementar que trata da aposentadoria especial, que se aplica ao policial, seja aplicada. E essa lei complementar, ela reduz em 5 anos, tanto a aposentadoria dos homens, né, policiais, quanto das mulheres. Então, a ideia que, na verdade, os oficiais de justiça que atuam no âmbito da Justiça Federal pretendem é diminuir o tempo, né, de contribuição para a aposentadoria em 5 anos. Os homens passariam a se aposentar com 30 e as mulheres com 25. E por qual razão esse assunto, isso está sendo discutido num mandado de injunção? O mandado de injunção é uma ação constitucional, né, está prevista na nossa Constituição Federal e ela serve exatamente para poder declarar a omissão legislativa. Então, o que nós temos aí na prática? Nós temos na Constituição Federal um dispositivo que diz o seguinte: a regra é que não há diferenciação no que diz respeito à aposentadoria. Mas a própria Constituição excepciona, olha, naqueles casos de deficientes, de pessoas que possuem deficiência física, ou naquelas atividades que é caracterizada como atividade de risco, em que a pessoa acaba tendo uma exposição da saúde ou gera, de alguma forma, algum dano à sua integridade física, na forma da lei complementar, poderá haver, então, prazos diferenciados da aposentadoria. A grande questão é exatamente essa, não tem ainda essa lei complementar. Então, o direito está assegurado na Constituição Federal, mas ele ainda não pode ser efetivado por conta de uma omissão legislativa. O que a Constituição Federal preveu, então? Exatamente a possibilidade de se ingressar com mandado de injunção para poder fazer valer um direito que depende de regulamentação e que ainda não foi regulamentado. Em relação a esse tema, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral e já definiu, inclusive, que a competência é da Suprema Corte quando essa omissão legislativa for exatamente uma omissão do Presidente da República. Então, neste caso, por se tratar de uma lei complementar que deveria ser editada privativamente pelo Presidente da República, neste caso, então, se estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de injunção dessa natureza. E qual o panorama atual desse julgamento? Bom, esse julgamento ele já foi iniciado, né? Nós já tivemos aí 5 ministros que já votaram. Por enquanto, nós temos 3 votos pela procedência parcial desses mandados de injunção, e aí é importante até lembrar que esse não é... Nós falamos de um mandado de injunção, mas existem outros que estão na pauta, todos eles com a mesma intenção, né, de declarar essa omissão em relação à regulamentação da aposentadoria especial de servidores públicos. Então, nós temos 3 ministros que já votaram a favor, né, um provimento parcial, na verdade, da concessão da ordem no mandado de injunção, no sentido de que eles teriam direito desde que eles comprovem esse tempo que está previsto na lei complementar, que é aplicável ao policial. No entanto, 2 ministros votaram contra a concessão, né? Essa divergência foi aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhada pelo ministro Gilmar Mendes, que entendem que a profissão de oficial de justiça não é uma profissão de risco em todo o tempo, né? Que ela se difere da profissão do policial e que, por esta razão, não seria possível, então, aplicar as mesmas regras. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação e até semana que vem. Até.